Estamos aqui dando continuidade aos nossos vídeos aí sobre psicologia da descolonização, as matrizes fundantes aí, os fundamentos. Num vídeo passado a gente falou sobre a memória larga, né? Essa memória funda, memória longa, de formação das relações subjetivas, da dimensão subjetiva, intersubjetiva da América Latina. E hoje nós vamos falar sobre a questão da heterogeneidade estrutural, da totalidade heterogênea da América Latina, né? Essa categoria é uma categoria levantada pelo Aníbal Quijano, um sociólogo peruano que é muito importante aí nos estudos da colonialidade aqui da América Latina, e ele vai defender que aqui na América Latina a gente tem uma heterogeneidade estrutural. E o que é essa heterogeneidade estrutural? Que a partir do século XVI, quando começa a se desenvolver a ideia de América Latina, quando nasce a noção de América e América Latina, que vai sendo desenvolvida a partir daí, no marco da criação da modernidade e do capitalismo e do colonialismo, você vai ter estruturalmente, você vai ter nesse momento inicial, se funda esse ciclo, que é o ciclo do projeto civilizatório capitalista moderno colonial, se funda a partir de uma heterogeneidade. O que quer dizer isso? Se funda a partir da articulação de distintas memórias aqui no território latino-americano. Então, só para falar de algumas de maneira muito rápida e muito assim, você está falando de todas as diásporas vindas dos povos sequestrados de África. Você está falando de infinidade de povos originários, aqui também chamados de povos indígenas da América, América Latina, Caribe. A gente está falando também de um conjunto de memórias de povos que vão se articular e que vão formar os povos chamados europeus, que naquele momento também não era europeu, nem era negro e nem era povo indígena. Tudo isso são identidades coloniais que vão se desenvolvendo. Mas daquilo que a gente chama dos povos europeus, notadamente portugueses, espanhóis e também franceses, holandeses, enfim, você tem também ali uma quantidade, uma articulação de muitas memórias de muitos povos diferentes, distintos. Eles também vêm aqui compor este caldeirão dessa heterogeneidade que vai formar a América Latina. Os povos árabes, né? Lembrar que no ano de 1492, outubro de 1492, quando se considera o mês oficial da conquista da América, em fevereiro acabava a Guerra da Reconquista, onde se tirou os povos mouros, árabes mouros, de 600 anos de presença, principalmente no território onde hoje é a Espanha e Portugal. Ou seja, vieram para cá muitos e muitos mouros e árabes, ou tradições, modos de pensar, de ser, de sentir e de viver, muito, muito influenciados ou de direta influência dos povos árabes. Uma questão muito pouco falada aqui na América Latina, aqui no Brasil, que a influência forte dos povos árabes na conformação dos nossos modos de ser e de existir aqui do Brasil, né? Então, esse conjunto para falar só quatro, mais recentemente, se a gente pensar nos povos vindo do mundo asiático, do mundo oriental, dos povos amarelos, e agora, mais recentemente, nova leva de povos vindos de África, enfim. Você vai tendo uma migração, uma articulação constante e que vai forjando de maneira muito presente isto que é a heterogeneidade histórica da América Latina. Nós somos um verdadeiro moinho de gastar gente nesses primeiros 2 séculos, como diz o professor Darcy Ribeiro. Muitas e muitas memórias históricas se articulando aqui de diferentes intensidades, de diferentes maneiras, em diferentes períodos históricos, de modos muito distintos e adaptados segundo o ciclo histórico-econômico de cada uma das regiões aqui da América Latina, ou seja, num processo muito complexo e muito diverso, muito heterogêneo justamente, mas que vai ter alguns fios condutores de maneira mais presente e geral. Um deles é justamente esta ideia de uma heterogeneidade. Nós somos um povo que vai se plasmar, o povo latino-americano, se a gente quiser usar um termo assim um pouco genérico e muito polêmico, inclusive, mas esses povos formados aqui na América Latina a partir do século XVI, eles vão sendo plasmados, vão sendo articulados, vão se formando a partir de uma relação muito profunda de diferentes histórias, diferentes memórias, diferentes processos de formação que vêm dos diferentes lugares do mundo e que aqui vão se forjando, né? Então esse é um aspecto inicial e muitíssimo importante para a gente entender o que é a América Latina, entender qual que é a história que rola por aqui. Tem um aspecto que vem junto com esse aspecto da heterogeneidade estrutural
e que ele também é fundamental para a gente entender, para a gente mirar, olhar os fenômenos históricos sociais e também psicossociais, e daí a formação da subjetividade, daí o interesse da psicologia nisso, aqui na América Latina, que é a extrema e profunda desigualdade, fundamentada num patriarcado estrutural, no racismo estrutural, uma destruição da natureza absoluta e absurda também estrutural, e que vão forjar, por conta também de uma mentalidade e de uma perspectiva eurocêntrica estrutural, vão forjar um processo de extrema desigualdade aqui. Então nós vivemos hoje no continente mais desigual do planeta. O Brasil é um país que é um dos mais desiguais do planeta. A cidade de São Paulo, onde eu estou, é uma das cidades mais desiguais do planeta. Essa profunda desigualdade que existe na América Latina, essa profunda desigualdade que vai forjar os nossos processos históricos e a formação dos nossos povos, é algo que não pode de nenhuma maneira sair, está sempre sobre a nossa mira, está sempre sobre o nosso olhar. É a partir desta dualidade que a gente começa a dar um certo contorno porque é o fenômeno dos povos latino-americanos. Então, heterogeneidade, extrema desigualdade, extrema heterogeneidade, extrema desigualdade é das dualidades que vai formar essa dialética dos extremos muito própria também da América Latina. Em algum outro momento a gente fala disso. Mas heterogeneidade e desigualdade caminham juntos. Eu costumo dizer que é como se fosse um pássaro de duas asas. Para a compreensão da América Latina ao savou, você tem que estar com essas duas asas muito bem colocadas e voando para o pássaro levantar voo. É um olho no gato e outro olho na sardinha. Se você olha muito para o gato, a sardinha queima. Se você olha muito para a sardinha, o gato vai lá e come. Tem que estar de olho nesses dois aspectos. O aspecto da heterogeneidade e o aspecto da desigualdade. Eles são faces de uma mesma moeda. Eles estão caminhando, eles estão articulados. O fenômeno social na América Latina ele contém essas duas dimensões muito unidas num mesmo processo. Né? Então, daí também é assim o nosso processo de formação da subjetividade. Nossa subjetividade também carrega isso. Racismo, patriarcado, destruição da natureza, compreensão eurocêntrica, uma profunda heterogeneidade que vai regulando, essa heterogeneidade vai sendo regulada por essas questões relativas à desigualdade e os estruturantes dessa desigualdade. Eu acho que aos poucos a gente vai falar cada vez mais dessas estruturações desiguais que vão rolando, do racismo, do heteropatriarcado, da mentalidade eurocêntrica, enfim, tudo isso que vai formando. Mas aqui nesse momento, primeiro aqui, já terminando esse nosso vídeo, eu acho que esta ideia fundamental para a gente pensar numa psicologia, numa formação da dimensão subjetiva da América Latina, o que fica para nós é isso. Heterogeneidade estrutural, de um lado, irmanada, de braços dados, articulada, com uma desigualdade. Para mirar isso, para mirar a América Latina, olhemos para essas duas dimensões. Saravá, vamos aí. Beijão para todo mundo aí, beijo no coração.